em 6 passos. 6 passos apenas. Então eu te peço, fique comigo até o final do vídeo. Você comprou seu terreno, dividiu ali a compra do seu terreno com uma outra pessoa, você pagou a metade do terreno, a outra pessoa pagou a outra metade, e está tudo ok, vocês já construíram ou não construíram, está apenas com o terreno. Agora chegou o momento que você pensou, eu quero dividir este terreno em 2, eu quero dividir em 3, depende de quantas pessoas compraram este terreno. Eu quero fazer a divisão desse lote para que cada pessoa tenha a sua escritura e para que cada terreno tenha a sua matrícula. O que fazer? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a divisão de terrenos, a divisão de lotes urbanos, que são lotes de construção em cidades já formadas, não um lote rural, o lote urbano. Você comprou ali o seu lote, o seu terreno com mais uma pessoa, com mais 2 pessoas, com 3 pessoas ou mais pessoas, e agora chegou o momento que você pensa em fazer a divisão deste lote. A divisão deste lote eu vou explicar para você aqui nas regiões urbanas do Brasil como funciona. O que você precisa fazer. Em 6 passos eu vou conversar com você em 6 pontos que você precisa observar quando você for fazer a divisão deste lote. E a divisão deste lote para que sejam 2, 3, 4 ou mais lotes, com cada pessoa com uma escritura e cada lote com a sua matrícula, se chama desdobro, e algumas pessoas conhecem também como desmembramento. O desdobro de um lote, para que você faça o desdobro de um lote, para que você tenha a escritura no seu nome e a outra pessoa também tenha uma escritura no nome dela, e para que o lote daquela pessoa esteja no nome daquela pessoa e o seu lote esteja no seu lote, você precisa observar 6 pontos. São 6 pontos necessários. O primeiro ponto, você precisa da matrícula atualizada do seu imóvel. E eu vou dizer aqui para você, é possível você fazer o desdobro, a divisão de lote que não tem construção, e é possível você fazer também o desdobro, a divisão de um lote que tenha construção, que seja construído, e como eu disse no início da nossa conversa, lote urbano, lotes em cidades, não um lote rural, porque aí pode ser até um assunto para um outro vídeo. É necessário então que você tenha este primeiro documento, a matrícula atualizada do seu imóvel, que você retira no cartório de registro de imóvel da região do seu terreno ou da região da sua casa, da casa que você quer fazer a divisão do lote. Eu tenho outro vídeo no canal que trata sobre documentação, traz como título Você é realmente dono do seu imóvel. Vou deixar aqui na descrição para você assistir e entender um pouco mais da documentação de um lote. Você precisa então ir até o cartório de imóveis e solicitar a matrícula atualizada do seu imóvel. Com esta matrícula em mãos, você tem que entender o seguinte neste primeiro passo: somente os nomes que constarem neste documento, na matrícula atualizada do seu imóvel, é que são as pessoas realmente proprietárias do imóvel, somente elas podem pedir o desdobro deste lote. Então eu recomendo realmente, assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que traz como título Você é realmente dono do seu imóvel, e você vai entender do que eu estou falando. O segundo ponto que você precisa observar é a metragem do seu terreno. Não são todos os terrenos que são passíveis de fazer o desdobro. Por quê? Porque cada cidade ela tem uma legislação e que tem áreas mínimas e lotes mínimos para a construção. Por exemplo, na cidade de São Paulo existem 2 pontos que podem impedir o desdobro de um terreno, que são: a área mínima de um lote em São Paulo precisa ser de 125 metros quadrados. A frente mínima de um lote precisa ter 5 metros quadrados. Ou seja, se você tem um terreno que tem uma frente de 8 metros, você não consegue dividir em 2, porque não é possível dividir 2 lotes com 4 metros de frente, nem um lote com 5 e outro com 3. E você terá que permanecer com as outras pessoas que constam na matrícula deste imóvel como sócios na propriedade deste imóvel, deste terreno ou desta casa. E você também não vai conseguir fazer a divisão de um lote que tenha 125 metros quadrados. Por exemplo, ele pode ter 10 metros
por 12 metros e meio, ele vai dar os 125 metros. Mas você não consegue dividir porque a metragem mínima, a área mínima de um lote em São Paulo precisa ser de 125 metros quadrados. Se você está em São Paulo, você entendeu o que eu estou dizendo. Se você não está em São Paulo, você precisa fazer o seguinte: antes de dar continuidade, você vai até a prefeitura da sua cidade, ali ao setor responsável pela aprovação de obras, pela aprovação de projetos, ou pelo setor de topografia, e você vai fazer um levantamento, você vai perguntar qual a área mínima ali no seu bairro, a área mínima de um lote, e qual a frente mínima exigida. Por exemplo, se a prefeitura disser para você a frente mínima é 5 metros e você vê, na hora que você medir, que não será possível fazer a divisão do lote que você quer dividir em 2 lotes de 5 metros de frente, você entenderá que não será possível fazer o desdobro. Se ele disser para você, por exemplo, a área mínima de um terreno, a área mínima de um lote deve ser 150 metros quadrados. Tem várias cidades do interior que a área mínima de um lote são 150 metros quadrados. Neste caso, cada lote tem que ter obrigatoriamente 150 metros quadrados. Ou mais, não exatamente 150 metros quadrados, a partir de 150 metros quadrados. O terceiro ponto que você precisa observar quando você quer fazer um desdobro é que você precisará, após a análise do seu terreno, que você tem ali a matrícula no seu nome, que pelas áreas que você pesquisou na prefeitura da sua cidade é possível fazer o desdobro, é possível fazer a divisão deste lote. O terceiro ponto que você precisa observar é que você necessitará contratar um arquiteto ou um engenheiro para apresentar este projeto na prefeitura. É preciso apresentar um projeto. O que este profissional fará? Ele fará um desenho do seu lote, ele fará um memorial descritivo. Este memorial descritivo é um texto, ali como se fosse uma carta, um documento descrevendo o seu lote, descrevendo as medidas de frente, de lado, de fundo, a área construída, qual a área que ficará para cada pessoa, se uma pessoa ficará com 30% da área e a outra 70%, qual é a delimitação dessa área. Aquilo que está em desenho será descrito no texto. Este profissional fará isso, emitirá também um documento chamado ART ou RRT, que é um documento registrado no Conselho de Arquitetura ou no Conselho de Engenharia, e apresentará juntamente com esses documentos na prefeitura da sua cidade para que dê prosseguimento ao processo de desdobro, de divisão do seu imóvel, do seu lote. Na apresentação desta documentação na prefeitura para fazer o desdobro, que o engenheiro ou o arquiteto apresentam na prefeitura, há necessidade que os proprietários assinem uma solicitação, assinem um documento de solicitação. Em todas as prefeituras exigem a assinatura deste documento. E aqui vai mais uma vez a importância da matrícula. Somente as pessoas que constam na matrícula original do imóvel, na matrícula que tem todos os donos, todos os proprietários deste imóvel, é que podem assinar este documento e reconhecer firma, fazer o reconhecimento de firma das assinaturas em cartório, para assim apresentarem na prefeitura e a prefeitura fazer a análise da documentação e a análise do projeto para ver se vai ou não aprovar esse desdobro, essa divisão de lote. O quinto ponto que nós vamos conversar aqui, que você precisa observar, é quanto à construção, a existência de construção. Eu vou fazer a divisão do meu lote, mas o meu lote já tem uma construção. Aqui há um ponto muito interessante, muito importante a se observar. Essas construções foram feitas com projetos aprovados na prefeitura? Se foi feito com um projeto aprovado na prefeitura, a prefeitura já tem estas informações estão averbadas na matrícula de imóvel. Se não tiver averbadas, há necessidade que seja averbado na matrícula de imóvel. Mais uma vez, assista o vídeo, você é realmente dono do seu imóvel? E você vai entender o que é esta averbação, o que significa averbar uma matrícula de imóvel. Então, quando você tem uma construção, você precisa observar isto. Ela está aprovada na prefeitura? Se não estiver aprovada na prefeitura, e vai aqui um detalhe, algumas prefeituras não exigem esta aprovação, mas a maioria exige que toda a construção no lote
tenha que primeiro estar regularizada para depois fazer o desdobro. Se não tiver, você precisa regularizar a construção, fazer demolições, fazer adaptações para que a prefeitura aprove esta construção existente, para depois fazer a análise e a aprovação do desdobro. Na cidade de São Paulo é possível fazer a solicitação de aprovação de obra construída e ao mesmo tempo fazer a solicitação de desdobro de lote, de divisão de lote. E o sexto ponto que você precisa observar é o que fazer após a aprovação do desdobro do seu lote. Quando você segue todos os passos que eu falei até aqui, apresenta na prefeitura e a prefeitura aprova o seu desdobro, ela emite um alvará de desdobro e neste alvará de desdobro estará ali as áreas delimitadas conforme cada lote, o lote A, o lote B, o lote C, o lote D, quantos lotes forem necessários, vai estar ali a numeração daquele lote, se é lote 5, lote 8, lote 30, lote 32. Por exemplo, se um lote inicial, o lote que foi dividido, ele era o lote número 7. Na divisão, se foi dividido em dois lotes, ficará lote 7A e lote 7B. Após a emissão do alvará, a documentação do seu lote já estará concluída? Ainda não. Após a emissão do alvará de desdobro pela prefeitura da sua cidade, o que vai ocorrer na sequência? É necessário que todos os proprietários do lote original, da matrícula original, façam um requerimento ao cartório de registro de imóvel, e o cartório de registro de imóvel tem que ser o mesmo cartório de registro de imóvel da matrícula original. O requerimento encaminhado, endereçado a este cartório deve ser assinado por todos os proprietários que constam na matrícula e todos os cônjuges desses proprietários. O marido deve assinar, a esposa deve assinar, todos devem assinar, reconhecer firma e então apresentado ao cartório de registro de imóveis será feita a averbação e aquela matrícula que era uma única matrícula será cancelada e este lote dará origem a 2 novas matrículas ou 3 matrículas, conforme o número de pessoas que foi feita a divisão, conforme o número de lotes que foi feita a divisão deste terreno maior, deste lote maior. Cada lote terá então a sua matrícula, cada proprietário então terá a sua escritura. Conforme eu já falei para você do outro vídeo que está aqui na descrição, assista que você vai entender o passo a passo da documentação de um terreno. No vídeo de hoje eu trouxe dicas especiais e conversei com você sobre desdobro de lote, a divisão do seu terreno para que cada um tenha a sua matrícula. E eu vou pedir para você, se você ainda não curtiu, clica no curtir, compartilhe na sua rede social. Vamos fazer esse conteúdo ser divulgado para mais pessoas. E você que ainda não é inscrito, clica no se inscrever, ativa o sininho. Eu estou pondo aqui vídeos 2 vezes por semana e assim que eu colocar um vídeo, se você tiver ativado o sininho e clicado no curtir, você será avisado e não perderá nenhum conteúdo. Muito obrigado.